Se tudo já está destinado, por que buscar? Se tudo já está planejado, predestinado, por que se esforçar para acontecer alguma mudança? Vamos pensar sobre isso. Uma vez um pastor, depois de ter pregado, depois de ter dado a sua mensagem à congregação, ele saiu à porta cumprimentando as pessoas e uma senhora veio a ele pedindo que ele orasse pelos filhos dela. Os filhos daquela senhora estavam fora da igreja, estavam distanciados da mensagem do Evangelho, estavam indo para caminhos da indiferença, do mundo, desse sistema de ilusões, e ela pediu que o pastor orasse. Ore pelos meus filhos. E o pastor respondeu a ela, de acordo com essa história, nós poderemos achar uma resposta meio estranha, meio inadequada, mas ele respondeu a ela o seguinte: os seus olhos não estão molhados, os seus olhos estão secos. Quando ela disse ao pastor: por que Deus não me responde? Ele respondeu: porque os seus olhos não estão secos. Mesmo que esta resposta dessa história possa parecer estranha para você, para nós, mas é uma parábola, serve para uma comparação, serve para nós entendermos que o fato de ele dizer que os olhos dela estavam secos quer dizer que ela não estava colocando todo o seu fervor, toda a sua intensidade, todo o seu coração nessa busca, nesta oração a favor dos filhos dela. Ou seja, não estava chorando, não estava se derramando na presença de Deus. E orar é uma coisa importante, apesar dos planos de Deus serem prontos, apesar dele ser soberano sobre todas as coisas, este plano de Deus não exclui você buscar a Ele, você perseverar, você persistir. E é o que nós vemos na história da mulher grega, Ciro Fenícia, morava numa região que não era a região da sociedade, da nação judaica, onde Jesus vivia, onde ele atendia. Aquela mulher atravessou as fronteiras para buscar ajuda, buscar socorro de Jesus. Esse texto está narrando isso em Marcos capítulo 7, versículo 21 a 28. Marcos 7, 21 a 28. Depois você pode ver com calma, ou se quiser parar o vídeo, dar uma pausa no vídeo e ler esse texto, para você pensar comigo aqui. Deus tem o plano dele. E Jesus sabia disso, ele é o Filho de Deus e ele está seguindo os planos de Deus aqui na Terra. Ele veio aqui neste mundo, veio à nossa dimensão, como representante maior de todas as revelações, de todos os profetas de Deus. Ele, o próprio Filho de Deus, se fez carne, se tornou um ser humano e viveu lá no Mediterrâneo durante vários séculos atrás, né, ele viveu lá no Mediterrâneo, e ele veio seguir o plano do Pai para poder trazer de volta a humanidade ao Pai, trazer a humanidade de volta ao ser que criou este universo. Então Jesus seguia o plano de Deus. Mas existem as emergências humanas. E essa senhora estava numa emergência, ela precisava que sua filhinha fosse curada. A filhinha dela estava possessa de entidades distorcedoras, estava sofrendo. Uma mãe vendo uma filha ou um filho numa situação drástica dessa, vai pedir ajuda. E aquela mulher veio até Israel pedir ajuda de Jesus. Mas Jesus já havia se retirado. Ele havia se retirado da multidão, e diz o texto aqui que ele procurou ficar a sós. Ele
saiu da multidão e procurou ocultar-se. Você vê isso no versículo 24. Jesus procurava se ocultar. Quer dizer, ele não queria mais ver ninguém, atender ninguém. Ele queria talvez descansar, talvez buscar a presença do Pai em oração, se refazer. Ele tinha todo o direito disso, porque afinal de contas ele vivia uma vida intensa atendendo as pessoas e ensinando os princípios restauradores e transformadores para o renascer humano. Mas agora ele estava procurando se ocultar. Ele escapava da multidão. Isso você vai ver em vários outros textos. Na verdade, Jesus atendia as pessoas, curava as pessoas, mas o foco desse plano divino não era mostrar milagres e melhorar apenas a vida do ser humano aqui neste mundo. O foco era chamar de volta a humanidade ao arrependimento, à mudança interna e à total aderência ao caminho de Deus, à mensagem do Evangelho, e a se tornarem seguidores de Jesus. Este é o plano de Deus, é salvar a humanidade, é que a humanidade retorne para Ele. Então Jesus seguia este plano, ele podia curar, libertar pessoas, mas era este o foco. Por isso ele sai do meio da multidão, porque a multidão via de uma forma quase que política a situação, mas Jesus não, ele estava focado na salvação das pessoas. E ele era fiel a esse plano. Ele seguia obedientemente a vontade de Deus, ele orava em torno disso, ele pensava em torno disso, ele sabia que a sua vida veio para isso, para resgatar os que estavam perdidos. Deus tem planos, porque Deus é soberano. Então ele já tem planos fixos, ele decretou, os decretos de Deus são imutáveis, mas existem variações. É que teologicamente nós chamamos de causas secundárias. Existem as causas primárias que não vão mudar nos decretos de Deus. Mas os decretos de Deus têm as causas secundárias, que eu, com sua licença, chamo de variações que podem nos beneficiar, que podem acontecer. Essas variações também, se os seres humanos não souberem lidar com elas, podem causar problemas a si mesmos. Mas esta mulher cirofenícia, ela veio buscar a Jesus, mesmo que o plano de Jesus fosse no começo estar entre o povo judeu, começar ali, ficar ali, ser morto ali naquela terra e naquela sociedade, mesmo que esse fosse o cronograma estabelecido. A mulher grega cirofenícia busca, ela está buscando. E a busca, meus amigos, a busca está nos planos de Deus também. Deus quer que você busque. Uma pessoa que procura, acha. Uma pessoa que bate, abrir-se-lhe-á. Uma pessoa que pede, pede, receberá a resposta. Mesmo quando você estuda e vai estudando uma matéria, ou lendo um livro que está complicado, com o tempo você começa a entendê-lo. Mesmo na ciência, os cientistas pesquisam, montam seus esquemas, procuram estudar os elementos e depois transformá-los, porque eles vão persistindo naquela busca. O aluno, o atleta que treina para vencer, o cientista que procura um prêmio Nobel, ou uma mulher que procura a cura de sua filha que estava terrivelmente endemoninhada. Tudo isto leva em conta que Deus planeja que você busque os benefícios que vêm da providência dele. Então essa mulher nos mostra também uma lição de resiliência. Ela persiste ali, ela entra na casa onde Jesus estava, ela, quem sabe, atravessa os bloqueios de retenção, de segurança, quem sabe ela engabela os discípulos que não estavam deixando o povo ir atrás de Jesus, quem sabe ela procura saber, persegue onde Jesus foi parar, e ela encontra a casa, entra na casa, vai até Jesus,
e ela pede que ele ajude a sua filha. E ele responde que agora era a hora de alimentar os filhinhos e não os cachorrinhos. Quem sabe eu e você teríamos desistido com uma resposta dessas. Você vai buscar a ajuda, você vai buscar um socorro, e a resposta que você recebe é que você é tipo um cachorrinho, que a prioridade são os filhinhos, e você não é o filhinho então? Em outras palavras, apesar da expressão meio estranha e dura de Jesus, o que ele está querendo dizer é que os planos de Deus era que primeiro a mensagem do Evangelho chegasse ao povo de Israel. Não era momento ainda do Evangelho ir para outras nações. Depois Jesus vai orientar os discípulos dele a irem e espalharem esse conteúdo, essa mensagem para todos os outros povos, outras sociedades, como nós estamos fazendo, como eu estou fazendo agora através deste vídeo. Mas aquele não era o momento. Isso mostra a obediência de Jesus, a forma como ele estava comprometido com o plano do Pai, mas mostra também que ele era sábio, porque ele sabia o que estava no coração daquela mulher e ele estava procurando, quem sabe, testá-la para ver até onde ia a sua fé. E aquela mulher, mesmo não sendo uma judia, mesmo não tendo uma orientação doutrinária na Torá e nos desígnios e nos princípios da revelação que houvera sido dada aos profetas, mesmo assim aquela mulher tem fé, porque ela resiste, ela continua. E é uma lição de resiliência, porque quem tem resiliência também busca, continua naquela postura. Como diz o velho ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a mulher continuou ali, e ela diz, sim, mas os cachorrinhos podem comer as migalhas que caem da mesa. Veja como ela não levou a sério, não é que ela não levou a sério, ela não se deixou ofender, ela não desistiu, ela persistiu e dá uma outra resposta vindo dessa perseverança dela, quando ela diz que os cachorrinhos, ou seja, as pessoas estrangeiras, podiam comer a migalha que caía da mesa, ou seja, o plano era o povo de Israel primeiro, mas o que sobrasse podia vir para ela. Os planos de Deus têm variações e essas variações podem atingir sua vida, mas se você tem problemas quem sabe na sua família, como aquela mulher enfrentava, você aprende com esta lição aqui, com esse texto, que deve perseverar. Persevere em Jesus. A perseverança é uma forma de persistir, de você continuar. Faça o tempo que fizer, custe o tempo que custar, você continua orando, você continua buscando se colocar na presença de Deus, se deixando ali na presença do Senhor, em oração, em súplica, em lágrimas, com seus olhos se molhando, mas você está ali com fervor. Aquela mulher devia estar em lágrimas, porque ela estava demonstrando fervor. E fervor é intensidade, chega a ser quase uma agressividade. Aquela mulher, com as suas orações, com a sua forma como ela se dirige a Jesus, ela lembra o fervor da igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, a igreja que nós deveríamos ter como modelo, uma espécie de modelo. Até as orações daquela igreja não eram meros rituais, eram orações com fervor, orações com intensidade, orações voltadas para a iluminação do Espírito de Deus. Não orações mecânicas, rituais, que muitas vezes as pessoas valorizam
nada contra isso, mas eu entendo que o ser humano tem que ir além, como essa mulher foi além. Ela foi além da multidão, além da religião, além das portas fechadas para encontrar Jesus, para buscar Jesus, para ter intimidade com Jesus. Encontrou Jesus lá dentro da casa onde ele estava hospedado. Ela foi lá amolar o mestre, mas era por uma boa causa. Não desista. Entenda isso, as batalhas não foram vencidas com moleza, mas sim com resiliência, com fervor, com moral intenso. Lembre de Jacó lá no Antigo Testamento. Jacó lutou com um anjo do Senhor, um representante interdimensional daquele que é pré-existente. Jacó lutou com esse ser intensamente até o dia começar a raiar. Até tem uma musiquinha que diz que Jacó segurou o anjo e não deixou o anjo ir embora. E Jacó disse: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Isso é fervor. E é o fervor unido à perseverança. O fervor, perseverança unidos à persistência. Bom, a gente deve planejar as nossas coisas, as coisas da nossa vida, mas planejar em oração. Oração para que nosso plano seja unido ao plano de Deus. Nossas linhas não sejam traçadas de forma tortas fora do que Deus quer. Por isso nós precisamos persistir em oração, antes mesmo de fazer um plano. Mas planeje, seja proativo. Seja uma pessoa proativa, mas que cultiva a intimidade com Deus. Por isso é necessário se submeter à vontade de Deus, lendo a Bíblia, aprendendo o que realmente a Bíblia ensina, não o que a religião ensina. A religião tem um monte aí para você escolher, mas o mais importante é você ir à palavra de Deus e procurar o que ela ensina. Qual é a vontade de Deus? E isso é ser proativo. Você planejar antes, lendo a Bíblia, orando, pesquisando, estudando, elabore seus planos, mas entre na intimidade com Deus. Entre na casa onde Jesus está. Entre no quarto de oração para escutar, na intimidade com Deus, no cultivo de vida de oração. Não fique com os olhos secos. Busque como a água bate na pedra até que a pedra fura. Você vê isso nas cachoeiras, tem pedras furadas lá. Você precisa persistir. Apesar dos planos de Deus serem soberanos e Ele ser sábio e profundo em tudo que já estipulou, existem variações. E essas variações estão com você, estão por aí. Mas você tem que ir atrás. Graça e paz. Caris e Eirenes. Shalom, muitas bênçãos. Uma boa vida a você.